Na antiga terra de Zorá, no território da tribo de Dan, vivia um homem chamado Manoá e sua esposa, que era estéril e não tinha filhos. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá e disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Portanto, toma cuidado, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa impura. Porque eis que conceberás e darás à luz um filho. Sobre sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. A mulher correu para contar a Manoá, que orou para que o homem de Deus voltasse e instruísse como deveriam criar o menino. O anjo retornou e repetiu suas instruções, deixando Manoá e sua esposa em um estado de reverência e expectativa. Em seu devido tempo, a mulher deu à luz um filho, e eles o chamaram de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Sansão cresceu forte e cheio do Espírito de Deus. Quando jovem, ele desceu a Timna e viu ali uma mulher filisteia que agradou aos seus olhos. Ele voltou para casa e disse a seus pais: Vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus. Agora, tomai-ma por esposa. Seus pais ficaram perplexos, perguntando: Não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o nosso povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas Sansão insistiu: Tomai-ma, porque ela me agrada. Os pais de Sansão, embora preocupados, cederam ao pedido do filho, sem saber que isso fazia parte do plano de Deus para confrontar os filisteus. Enquanto iam a Timna para tratar do casamento, um leão jovem veio rugindo contra Sansão. O Espírito do Senhor apossou-se dele, e ele rasgou o leão com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito. Ele ficou impressionado com a sua própria força, mas não contou a seus pais o que havia feito. Depois de algum tempo, voltando para se casar, Sansão desviou-se para ver a carcaça do leão e encontrou um enxame de abelhas e mel dentro dela. Ele pegou um pouco do mel e comeu enquanto caminhava, e deu a seus pais, não lhes contou de onde havia tirado o mel. No banquete de casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 companheiros filisteus. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Eles não puderam decifrar o enigma e pressionaram a esposa de Sansão para que o descobrisse. Depois de muito choro e insistência, ela conseguiu que ele revelasse o segredo. Quando os filisteus responderam corretamente, Sansão percebeu a traição. O Espírito do Senhor novamente veio sobre ele, e ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e as deu aos que haviam solucionado o enigma. Furioso, Sansão voltou para a casa de seu pai, deixando sua esposa. Seu sogro, pensando que ele havia abandonado, deu-a ao companheiro de Sansão, que tinha sido seu padrinho de casamento. Quando Sansão voltou para visitar sua esposa com um cabrito, descobriu que ela estava casada com outro homem. O sogro de Sansão ofereceu-lhe a irmã mais nova, mas Sansão, indignado, decidiu vingar-se. Ele capturou 300 raposas, amarrou suas caudas em pares, colocou tochas entre elas e as soltou nos campos dos filisteus, queimando cereais, vinhedos e oliveiras. Os filisteus, em retaliação, queimaram a esposa de Sansão e seu pai. Enfurecido, Sansão atacou os filisteus com grande violência, causando uma grande matança, e depois se escondeu na caverna da rocha de Etã. Os filisteus invadiram Judá e acamparam perto de Leí, exigindo a entrega de Sansão. Os homens de Judá, temerosos, foram até Sansão e pediram que ele se entregasse. Sansão concordou, mas fez com que prometessem não matá-lo. Amarraram-no com cordas novas e o entregaram aos filisteus. Quando os filisteus se aproximaram, o Espírito do Senhor novamente veio sobre Sansão. Ele rompeu as cordas como se fossem fios de linho, e encontrando uma queixada de jumento, matou 1000 homens com ela. Depois, exausto, clamou ao Senhor por água, e Deus abriu uma fenda na rocha, de onde brotou água para saciar Sansão. Sansão continuou a ser um problema constante para os filisteus. Ele governou Israel por 20 anos, sempre causando problemas aos inimigos de seu povo. Em uma de suas viagens a Gaza, Sansão viu uma prostituta e entrou na casa dela. Os filisteus souberam de sua presença e cercaram o local, planejando matá-lo ao amanhecer. Mas à meia-noite, Sansão levantou-se, arrancou as portas da cidade com os batentes e as levou até o topo do monte que está diante de Hebrom. Foi nesse período que Sansão conheceu Dalila, no vale de Sorek. Dalila era uma mulher encantadora, de grande beleza e astúcia. Ela capturou o coração de Sansão, que a amava profundamente.
Mas os líderes filisteus viram uma oportunidade. Eles foram até Dalila e ofereceram-lhe 1.100 moedas de prata, cada um se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila começou a trabalhar em Sansão com seu charme e persistência. Dize-me, te rogo, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para que te dominem? Sansão, desconfiado, deu respostas enganosas. Primeiro, ele disse que, se fosse amarrado com 7 cordas de arco frescas, perderia a força. Dalila fez isso, mas ele rompeu as cordas facilmente. Em seguida, ele disse que, se fosse amarrado com cordas novas, ele se tornaria fraco. Dalila tentou novamente, mas ele quebrou as cordas como se fossem fios. Dalila não desistiu e continuou a pressionar Sansão, dia após dia, até que ele se cansou e finalmente revelou seu segredo. Nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se fosse rapado, a minha força se afastaria de mim e eu me tornaria fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que ele havia contado tudo. Ela enviou um mensageiro aos líderes filisteus, dizendo: "Vinde mais esta vez, porque agora me declarou ele todo o seu coração." Enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Imediatamente a força de Sansão o deixou. Quando os filisteus chegaram, Sansão acordou e pensou que poderia se livrar como das outras vezes, mas não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde foi acorrentado e colocado para trabalhar como escravo, tirando um mamó no cárcere. Os filisteus celebraram a captura de Sansão com um grande sacrifício ao seu deus Dagon, louvando-o por entregar seu inimigo em suas mãos. Eles organizaram uma grande festa no templo de Dagon e, em meio às celebrações, trouxeram Sansão para divertir a multidão. Sansão, agora cego e humilhado, pediu ao jovem que o guiava que o levasse até as colunas que sustentavam o templo, para que ele pudesse se apoiar. Ele orou ao Senhor: "Ó Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos." Com um último esforço de força sobre-humana, Sansão empurrou as colunas com todas as suas forças, e o templo desabou sobre ele e sobre todos os presentes. Ele matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. E assim, Sansão, mesmo cego e enfraquecido, demonstrou sua fé e coragem ao Senhor, derrubando o templo dos filisteus e sacrificando sua própria vida para libertar seu povo. Que essa história nos inspire a confiar na providência divina em nossas próprias vidas. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo como este, considere deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Que Deus abençoe vocês abundantemente.